pessoal, muito boa tarde ou boa noite, né? Já estamos iniciando aqui à noite. Eu sou Fabi Granzotti, eu trabalho com o time da Maturi há 2 anos e meio. Trabalho com diversidade etária, né? Com a sensibilização dentro das organizações. Também trabalho com desenvolvimento de carreira, né? E processos seletivos, especialmente voltados para os 50 mais, né? Então, essa parte de hunting, de recrutamento especializado que a Maturi faz, eu também realizo. É ideal que eu faça minha autodescrição, não é isso, pessoal? Então, vamos lá. É a primeira vez, eu tenho que confessar para vocês que é a primeira vez que eu vou fazer isso ao vivo aqui, tá? Vou fazer minha autodescrição, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelos vermelhos, um pouco, não muito longos, presos num rabo de cavalo, tenho óculos vermelhos, estou usando eles, com um fone de ouvido. Atrás de mim uma parede branca com vários livros, uma porta marrom, e ali dá para ver um pezinho à esquerda ou à direita de vocês, enfim, acho que é à direita de vocês, de uma coruja, que é sempre meu símbolo aqui de sabedoria para o meu escritório. E gostaria, então, de convidar aqui para estar junto com a gente, nessa Super Masterclass aqui, falando sobre a diversidade etária, meu querido parceiro de time e uma pessoa que admiro demais, que é o Walter Alves, especialista em diversidade. Walter, fique à vontade para se apresentar, por favor. Fabi, muito obrigado. Pessoal, eu sou Walter Alves, eu sou um homem branco, heterossexual, 62 anos, tenho barba branca, cabelos curtos, uso óculos, estou com uma camisa azul bem escura, atrás de mim tem uma parede branca e um quadro com folhas de bananeira, onde sobressaem as cores vermelho e verde em variados tons. Eu trabalho com diversidade desde 2005, comecei trabalhando com pessoas com deficiência, com inclusão de pessoas com deficiência na educação e na cultura, e depois fui passando para outros grupos. Hoje trabalho com negras e negros, inclusão no trabalho, né, de negras e negros, mulheres, público LGBT, pessoas com deficiência e pessoas 50 mais. Maravilha. Pessoal, olha só, é muito bom a gente estar aqui hoje com vocês, falando sobre a inclusão etária dentro das organizações, né? Hoje o Morris Litvak, que é o nosso CEO, fundador dessa startup que se chama Maturi, que é uma startup voltada justamente para o mercado de trabalho 50 mais, ele trouxe uma fala que é muito importante, que é a seguinte: apesar de haver, né, esse olhar até hoje, começar a ser construído um olhar a respeito da etariedade, apenas 3% das pessoas hoje que estão dentro das corporações têm acima de 50 anos, né? E a gente está falando de grandes corporações. Isso foi uma pesquisa realizada pela PwC. Então, isso é uma porcentagem muito pequena para o tamanho de sabedoria, né, que a gente sabe que as pessoas acima de 50 anos possuem para a gestão de conhecimento, né, você manter o conhecimento, principalmente o tácito que está ali dentro da organização, e para o desenvolvimento, crescimento, criatividade, inovação, resultados positivos que os times podem trazer enquanto transgeracionais. Algumas pessoas falam multigeracionais, intergeracionais. Aqui nós trouxemos essa comunicação, times transgeracionais, não é isso, Walter? De diversas idades. Exatamente. Não é isso mesmo? É isso aí. Agora, só que eu acho o seguinte, para a gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente precisa de ter algumas outras referências, né? Maravilha. Por quê? Né? Por que trabalhar com diversidade etária, né? Ou seja, como é que a diversidade etária chega até nós? Ou melhor ainda, como é que a diversidade chega até nós, né? E aí, eu acho que é necessário a gente ter alguma lembrança, né? A gente buscar um pouco, né? O que é que nos faz diversos. Para tanto, a gente pode pensar em semelhanças. E também a gente pode pensar em diferenças. E aí eu começo dizendo o seguinte, que o que nos confere identidade, né, o que garante que nós tenhamos identidade, que nós sejamos indivíduos, que nós nos reconheçamos
como pessoas únicas, né, são as diferenças, né? Eu me reconheço no mundo através das diferenças, né? Eu vejo o outro e sei que o outro é diferente de mim e eu sou diferente do outro. É isso que garante que eu seja, que eu tenha, que eu consiga ter uma identidade, né? Isso a gente forma desde bebê. Desde quando a gente vem ao mundo, a gente começa a formar essa identidade. Eu diferencio, e a primeira diferença que a gente estabelece, né, o mais comum, é a diferença entre uma coisa que me satisfaz, que eu não sei o que é, né, que normalmente é o peito de uma mãe, né, e eu começo a aprender isso, e vou a minha vida inteira aprendendo isso, e começo a observar que outros corpos existem além do meu, mesmo sem saber o que são corpos, né, mas eu percebo que são diferentes de mim, e eu vou crescendo, e eu percebo que tem um primo, um irmão, uma irmã, alguém que também se diferencia de mim, que eu tenho um pai e uma mãe que são diferentes de mim, e eu vou para a escola e isso é contínuo, né? Agora, o que a gente tem que observar é que esse reconhecimento das diferenças, ele nos humaniza, né? Reconhecer a diferença, né, é legitimar a alteridade, ou seja, é legitimar a existência do outro. Porque quando eu sei que eu sou diferente do outro, eu passo a ter capacidade também de reconhecer a existência do outro, né? Só que isso acontece de um outro jeito também, pois na medida que eu entendo a diferença que eu tenho em relação ao outro, né? Para que eu me sinta melhor no mundo, eu começo a achar que as diferenças que tenho entre eu e o outro são diferenças que justificam que eu, para ser amado, eu, para ser gostado, preciso me mostrar do jeito que sou. E, portanto, o outro, quando se mostra do jeito que é, eu não gosto. A gente pode estar dizendo que a origem dos nossos preconceitos vão por aí, né? Que, de uma certa forma, na medida que eu reconheço a existência do outro, que vejo que o outro é diferente, eu preciso de me sobressair. Para tanto, eu me mostro de um jeito, e como o outro tenta se mostrar também, eu não gosto do jeito que ele se mostra. Aí eu tenho a formação de um preconceito, né? Muito dificilmente a gente ouve de nossos familiares, olha, né, por exemplo, na questão de gênero, olha, você não pode gostar de mulher, mulher é inferior a você. Muito dificilmente a gente ouve isso na nossa criação. Mas todas as ações da sociedade, da nossa família, vão nesse sentido. Pela desvalorização da mulher, pela desvalorização do negro, pela desvalorização dos LGBT, né, pela desvalorização das pessoas mais velhas, das pessoas com deficiência. Com isso, a gente vai formando em nossa cabeça que nós, que não pertencemos, se acaso não pertencermos nenhum desses grupos, somos mais valorizados. Ou se acaso pertençamos a esses grupos, nós somos desvalorizados. Então, o preconceito está formado. E não só o preconceito, mas uma coisa também que fica, que são os nossos vieses inconscientes. Ou seja, vieses inconscientes que são preconceitos que não estão claros para nós, né? Porque muito dificilmente a gente tem claro, né? Eu, particularmente, acredito numa coisa, que todos nós somos preconceituosos. Todos. Não existe uma pessoa nesse mundo, pelo menos na minha opinião, que não seja preconceituoso ou preconceituosa, né? Todos nós carregamos preconceitos. Todos nós, em algum momento, nos vemos, e até para nós, aqueles que não queiramos ter algum preconceito, nos envergonhamos daqueles que temos, né? Isso é uma coisa que está dada, né? Agora, a gente não pode acreditar que isso seja natural. Natural não é.
né? É uma criação cultural, né? Tudo isso é montado, tudo isso é articulado, nos é passado pela sociedade todos os preconceitos que nós temos, né? Ô, pessoal, eu queria dizer o seguinte para vocês, que na medida que vocês tiverem alguma coisa a dizer, algum comentário a fazer, alguma pergunta, por favor, façam que nós estamos ligados e prontos para responder a vocês, ou entrar em debate, ou discordar, ou, né, ou qualquer coisa parecida, tá bom? Essa Bom, construção só em... que Oi, perdão, Walter. Essa construção em conjunto é que é tão importante. Bora lá. Exatamente. Então, pessoal, só que o seguinte, na medida que a gente começa a entender que nós nos diferenciamos, que nós somos únicos e singulares, né, a gente também percebe que nós temos semelhanças, nós conseguimos nos ver semelhantes, né, semelhantes a grupos, né. Eu posso me ver semelhante a um grupo que seja do mesmo gênero que eu, né, ou que tenha a mesma orientação sexual que eu tenho, né? Que seja da mesma raça, do mesmo time de futebol, que seja do mesmo bairro ou de uma mesma região de um país, né? Ou de uma mesma idade, né? Quer dizer, o nosso mundo, na realidade, ele é tanto feito de diferenças quanto de semelhanças, né? Ou seja, a nível pessoal, a gente se diferencia, mas a nível social, a gente busca os nossos semelhantes, a gente busca essa articulação. E essa articulação, né? Essa articulação de semelhantes, a gente costuma dar o nome de diversidade, né? Ou seja, a diversidade, ela vai se referir a um conjunto de características, né? Conjunto de características ou demográficas, ou de condição, por exemplo, condição física e sensorial, ou de crença, né? Numa crença que a gente tenha, ou de valores, ou mesmo de interesses, né? A gente tem um grupo de pessoas interessadas em alguma coisa, a gente, né, é um semelhante que está do nosso lado e, consequentemente, a gente pode se unir a esse semelhante e formar esse grupo de diversidade, né? Agora, só que esse grupo, quando a gente se une, nós, os indivíduos, nos tornamos únicos e singulares novamente. Quer dizer, a gente se reconhece naquilo, né? Daí a grande importância, por exemplo, né, do movimento negro hoje, dizer o seguinte, olha, a falta de negros em determinadas posições, ou na mídia, ou na cultura, ou na indústria de entretenimento, né? Tudo isso nos tira a identidade, né? Nos impede de identidade. A mesma coisa eu posso falar de nós, pessoas acima de 60 anos, né? Nós somos muito pouco vistos, né? Na medida que é melhor que sejam escondidas essas pessoas mais velhas, né? Porque a velhice, às vezes, ela é muito feia. Tem muitas pessoas que têm esse conceito, né? Bonito é jovem, né? Essa ditadura da juventude, né? Como se só a juventude tivesse coisas positivas, como se o envelhecimento não fosse uma coisa natural, né? Como se o envelhecimento também não fosse uma coisa muito bonita, né? Então, que a gente carece de identidade. Por isso essa necessidade, né? Essa necessidade desses grupos hoje, né? Que a gente vai formando, a gente vai compreendendo, né? Nesse mundo, a necessidade dessa luta identitária. Ou seja, nós buscamos uma identidade, né? Negras e negros buscam a sua identidade, as mulheres buscam a sua identidade. Nós, pessoas acima de 60 anos ou acima de 50 anos, buscamos a nossa identidade, né? E tudo isso é muito positivo, né? É muito positivo porque a gente se coloca efetivamente no mundo.
tem a possibilidade de entender, né, que o mundo também é parte integrante de nós e nós devemos ser parte integrante desse mundo. Que nós não devemos aceitar que estejamos alijados da participação nesse mundo, né? Porque a diversidade nos enriquece, né? Diversidade não empobrece ninguém. A diversidade, ela permite novos olhares, ela permite novas cores, ela permite novas formas, novos pensamentos, novos argumentos, novas vivências e novas perspectivas, novos pontos de vista. A diversidade, se vocês forem ver do ponto de vista global ou do universo, ela é natural. Não cabe a nós discutir se teremos ou não diversidade. A diversidade, ela existe independente da nossa vontade, porque as pessoas vão procurar os seus semelhantes e vão se aproximar e viver junto aos seus semelhantes, independente das pessoas gostarem ou não. O que eu acho que nos cabe é tomar uma decisão pela inclusão ou não, mas pela diversidade, não. Não cabe a ninguém dizer que a empresa dela é diversa. A empresa dela é inclusiva, o que propicia uma convivência de diversidade, mas a diversidade vai continuar existindo, mesmo que ela não queira. Mesmo quem opte pela inclusão, a diversidade vai continuar existindo, mesmo que muito minimizada, mesmo que muito frágil, mesmo que muito restrita, ela vai continuar existindo. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a pensar mais claramente, né? Que não tem ninguém que possa chegar e dizer que a gente deve ser diverso ou que a gente não pode ser diverso. As pessoas não têm esse poder. As pessoas não têm essa condição de determinar se a diversidade, né, o tanto que ela existe. Ela existe e acabou, ela é uma coisa natural. Diferentemente de nossa cultura, né? A nossa cultura, né, porque assim, você pode ter, às vezes, você tem pessoas que têm uma cultura que combata a inclusão, né? Que não queiram a inclusão. E a gente sabe que existe isso, né? Mas hoje tem mais e tem uma crescente de pessoas que querem a inclusão, né? Ou seja, a inclusão é uma opção que nós temos na relação com o mundo, né? E não a diversidade. A diversidade a gente vai observar, a diversidade a gente vai saber que ela existe e como ela se organiza. Não é uma questão de nós escolhermos que ela exista ou não. Então, quando a gente observa a diversidade, a gente observa que existem grupos que se formam, e aí são os nossos grupos de interesse que a gente pode trabalhar aqui. Eu, particularmente, né, trabalho com esses grupos que eu disse para vocês, né, que são grupos diversos, né, formados por mulheres, negras e negros, LGBTIQI+, pessoas com deficiência e pessoas acima de 50 anos, né? E esses grupos, é possível que a gente os caracterize como grupos subrepresentados. E por que grupos subrepresentados? Porque a representação que eles têm na sociedade não é a mesma que esses grupos têm dentro das organizações, dentro de qualquer lugar que você possa ver. Porque existe uma repressão e uma impossibilidade de frequência desses grupos em campos, em locais de poder, em campos sociais. Né? É muito simples. Apesar das mulheres serem maioria na sociedade brasileira, elas não são maioria nas organizações. Apesar de negros, compreendendo negros como pretos e pardos, serem maioria na sociedade brasileira, eles não são maioria nas organizações.
apesar de nós termos, segundo um dado antigo de 10 anos, né, do IBGE, que na população brasileira há 24% de pessoas com deficiência, hoje essas pessoas significam 1% dos trabalhadores nas organizações. Por isso que a gente pode dizer que são grupos subrepresentados. Porque a representação que eles têm na sociedade não é a mesma que eles têm dentro das organizações. Agora, isso tem motivo, isso tem porquês. Né? Não porque as organizações não são diversas, mas sim porque as organizações não são inclusivas. Porque as organizações não se preparam para receber e ter essa representatividade, e ter esse olhar que vai junto com a sociedade. Porque vocês sabem que na maioria dessas organizações, os dirigentes são homens brancos heterossexuais. Você encontra até alguma coisa acima dos 50 anos, mas o grosso entre 35 e 50. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque quem hoje detém o poder de escolha das pessoas que estarão presentes na organização, quem traz essa orientação, são essas pessoas com essas características pré-determinadas. São essas pessoas que puderam ascender socialmente e ocupar os espaços nas organizações, porque puderam estudar, porque puderam aprender línguas estrangeiras, porque tem essa concepção de que as pessoas que estão próximas, as pessoas que parecem com elas mesmas, são as melhores pessoas para ocuparem aqueles lugares que eles ocupam também como dirigentes. E hoje, quando a gente fala, né, em diversidade etária, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo o seguinte, que na nossa opinião, né, as organizações que têm pessoas, que têm a presença de pessoas de diferentes idades e gerações, elas têm melhores condições de enfrentar o mercado, elas têm melhores condições de resolver os seus problemas, os variados problemas diários que sejam. Que a relação transgeracional é a saída para que a gente possa ter uma sociedade mais equânime, uma sociedade onde as pessoas possam conviver muito mais fraternalmente do que uma sociedade em que impere essa ditadura, né? A ditadura de que o jovem é o que traz coisa boa e que o velho não pode contribuir com nada. Por que é que será que nós achamos tão interessante e às vezes nos orgulhamos, né? As organizações fazem propaganda disso, né? Dizendo, olha, a nossa instituição, a nossa organização, a nossa empresa, o nosso banco tem 150 anos. Por que será que eles não admitem? Por que será que eles não veem com orgulho essa mesma organização com pessoas acima de 60 anos? Com pessoas acima de 60 anos participando ativamente. O que será que acontece que a partir dos 50, essas pessoas precisam ser colocadas fora do mercado de trabalho? Será que essas organizações elas estão certas de, ao mesmo tempo, brindarem o seu envelhecimento, mas não admitirem o envelhecimento das pessoas que constroem essas mesmas organizações? Por que colocam como
a impossibilidade, a convivência entre essas gerações. Por que será que precisam de caracterizar como conflito quando você coloca várias gerações para trabalhar? Né? A utilização, inclusive, da expressão transgeracionalidade é para descaracterizar a intergeracionalidade. Se vocês forem no Google, por exemplo, e buscarem por intergeracionalidade ou intergeracional, vocês verão que a grande maioria das citações é pelo conflito. E nós achamos que o conflito ele não se dá pela diferença de idade. O conflito se dá pela dificuldade da comunicação. Porque a contribuição que pessoas mais jovens e pessoas mais velhas podem trazer para as organizações são inúmeras, imensas e diferentes. E por que é que nós temos que colocar a nossa vida inteira nessa dualidade? Novo, velho, preto, branco, homem, mulher. Por que a gente insiste em trabalhar essa dualidade? Né? São coisas que nós aprendemos, são coisas que a cultura que nós vivemos nos ensinou e que a gente tem muita dificuldade de quebrar esse tipo de coisa. E eu acho que o passo que tem que ser dado é isso. Né? Mas para que a gente dê esse passo, para que a gente faça diferente, é preciso que a gente combata o nosso preconceito. É preciso que a gente se desnude, é preciso que a gente mergulhe em nós mesmos, acreditando que há uma possibilidade de mudar a forma com que a gente enxerga, ouve, tateia, cheira e sente o sabor de coisas que a gente não está acostumado. E a gente não está acostumado a essa convivência transgeracional. Só que a gente precisa de dar um passo. E esse passo é a quebra do preconceito. Porque a diversidade etária, ela não pode, eu não consigo entender, eu nunca vi um exemplo de que a diversidade etária dentro das organizações tenha significado perda para essas organizações. Eu nunca vi um exemplo. Eu não vejo assim, pelo contrário. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão de gênero hoje, né, vocês são capazes de entender, vocês são capazes de ver, estão nas manchetes dos telejornais, dos rádios, dos jornais impressos ou dos jornais de internet. Os países que melhor se deram no combate à Covid-19 são todos dirigidos por mulheres. Né? Quer dizer, existe alguma coisa que eu não sei o que é, não me pergunte, né? Eu tenho muita dificuldade de dizer isso, mas o que faz com que as mulheres tenham um olhar mais humano, mais humanista, a ponto de resolver essa questão de uma forma muito melhor? Isso acontece do mesmo jeito quando a gente faz a inclusão desses grupos representados nas organizações, em especial da diversidade etária. Está mais do que comprovado que os soft skills, que as habilidades interpessoais que as pessoas acima de 50 anos têm, conseguem resolver problemas excelentes que as pessoas que têm até 35 ou 40 anos não conseguem resolver. Só que essas pessoas, elas têm outras habilidades que podem contribuir perfeitamente para o desenvolvimento dessa organização e dessa empresa, que essas pessoas mais velhas não têm.
São habilidades técnicas ou mesmo habilidades interpessoais que começaram uma convivência muito mais... Às vezes, né, os velhos são meio arredios na convivência. E todos nós temos que esforçar para isso. Então, eu acho que, assim, que o que está dado para nós é que a gente precisa de ampliar o nosso olhar. Ampliar o nosso olhar significa incluir. Ampliar o nosso olhar, ampliar os nossos ouvidos, deixar com que a gente possa ter mais contato com as pessoas, é optar por sermos menos preconceituosos. Isso, cada um de nós é que pode resolver. Não há lei nenhuma no mundo que faça alguém deixar de ser preconceituoso. Há leis que combatem a discriminação. Perfeitamente, não tenho dúvida disso. Discriminação precisa ser, inclusive, né, objeto de lei e precisam ser criminalizadas. Né? Mas preconceito não. Preconceito é interno. Não há como eu baixar uma lei dizendo que as pessoas não podem ser preconceituosas. Por isso que é uma atitude que a gente tem que incentivar as pessoas ao autoconhecimento e a mudarem a sua cabeça. Uma reflexão. E só assim a gente vai ter uma convivência capaz de observar a beleza da inclusão, a beleza do processo da inclusão e da diversidade. É isso aí, Fabi. Maravilhoso, Walter. Maravilhoso. A gente pode ficar até amanhã te ouvindo, por favor? O pessoal talvez não vai aceitar muito, não, porque tem outros compromissos aí pela frente. Olha só, a Renata trouxe que é muito esclarecedor, pois há confusão de conceitos, justamente quando você trouxe, né, a diferença entre diversidade e inclusão. A Margot trouxe, Walter, fantásticas reflexões, e ela pergunta aqui para você, em que momento da sua vida profissional você fez a opção por trabalhar com esse tema? O que te inspirou? Olha, eu na realidade, desde a minha adolescência, eu fui um militante político. Né? Eu militei em partidos políticos, né? E foi uma época em que eu estava meio perdido, né? Eu estava meio perdido e estava muito chateado com as coisas que estavam acontecendo. E aí um grupo de amigos, né? A gente conversando, eles me chamaram para fundar uma ONG, né? Para fundar uma ONG em que a gente trabalharia com pessoas com deficiência, né? E eu achei que era isso, que era um bom caminho, né? Que eu tinha tudo muito a ver comigo, com o meu pensamento a vida inteira, só que ele não estava organizado sobre esse aspecto. Aí eu comecei a trabalhar com a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. É uma área muito bonita, é uma área muito legal, muito legal, muito legal. Né? Em que você promove, né? Porque o conceito hoje de deficiência é um conceito que vem mudando muito, né? Então, por exemplo, assim, a questão da acessibilidade é fundamental para as pessoas com deficiência. Né? É preciso entender que né, são pessoas que têm uma limitação, né? E que essa limitação não significa em nada incapacidade, né? Que são coisas muito diferentes também. Né? As pessoas têm uma limitação física ou sensorial, né? No caso dos cegos, sensorial, dos surdos, né? Ou uma limitação física, no caso de cadeirantes ou amputados, né? E amputadas. Mas isso não significa que essa pessoa ela não possa responder questões do trabalho, né? E isso foi muito interessante porque eu, né, comecei a perceber que existia um grupo, né, ou subgrupos que não estavam representados na sociedade, né, e que sofriam de um mesmo grande problema que era o preconceito. Né? Foi aí que eu organizei minhas ideias e parti para esse trabalho que já, né, já tem uns 15 anos aí, e cada dia ele é mais muito legal, né? Ele é apaixonante. A Luísa até perguntou qual é a ONG. A ONG é a Mais Diferenças. É uma ONG que existe, que faz um trabalho muito bonito hoje de inclusão educacional e cultural. Chama Mais Diferenças a ONG. Né? Eu já fui dirigente dessa ONG,
né? E assim, hoje tem né, as pessoas que cuidam da ONG, que estão levando a ONG, são pessoas amigas, né? A gente se encontrava quando a gente podia se encontrar, né, com as pessoas, né? Assim, atividades, eventos culturais que eles faziam, sempre estava presente, lançamento de livros, é, de, 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 de livros acessíveis, né? Eles fazem muito esse trabalho, né? Quando eu estava lá ainda, nós fizemos muita acessibilidade de peças de teatro, né? Fizemos muitos programas em prefeituras da Grande São Paulo, né? Então, um trabalho muito legal, né? Um Muito trabalho que eu bom, respeito muito muito. bom. Parabéns. E a Renata Pinheiro trouxe que ontem ela viu uma observação interessante. Com tantos negros em vários esportes, principalmente o futebol, não vemos técnicos e dirigentes negros, né? Questão muito forte racial, né? E isso é mais um ponto, né, característica da nossa cultura, né? Quer dizer, você pode até jogar bola, né? Você pode ser até o melhor jogador do mundo, você pode ser até o Rei Pelé, né? Mas você não vai ser um dirigente de um clube, né? Você não será um técnico, né? E assim, olha que eu vou dizer para vocês, isso acontece, né, no Brasil, o futebol é o esporte, né? E acontece com muita frequência, né? Mas nos Estados Unidos a gente está vendo um movimento, né, na NBA, né, que é de basquete deles, né, em que eles estão assim, né, os jogadores, né, os mais famosos, os mais ricos, os mais poderosos são negros, né? Mas não há dirigentes negros, por exemplo, e eles estão batalhando para que tenham. Eles querem, né, de uma certa forma. Agora tem alguns que estão conseguindo ser dirigentes de algum clube ainda, mas é uma luta muito grande, porque é muita grana, é muito poder. Então, assim, é uma coisa que acontece praticamente no mundo todo. Mas é isso, é a nossa questão cultural que impede negros, né? Hoje a gente tem pouquíssimos técnicos, né? Exatamente, Técnicos de futebol negros, muito poucos. exatamente. E a questão que a Juliana Seidel trouxe para a gente, agradeceu primeiramente pelas reflexões. A Juliana também é nossa regional Brasília, né, da Maturi, e ela gostou muito que você trouxe a importância de olharmos para os nossos próprios preconceitos, que ela vê muito preconceito entre matures de 60 mais em relação às pessoas de 80 mais, né? E temos que reconhecer nossa dificuldade de aceitar o envelhecer contínuo, irreversível e natural, que é justamente isso. Nós estamos dentro do processo de envelhecimento. Não adianta eu olhar daqui de onde estou para alguém que está mais à frente, porque eu vou chegar lá com sorte, como diz Morris Litvak, com sorte chegaremos lá. Não é, Walter? Exatamente, exatamente. E vai ser interessante uma coisa, né? Amanhã a gente tem uma conversa muito boa com a Miriam Miriam, Goldenberg. com a Miriam Goldenberg. E justamente uma das questões que nós vamos abordar é esse autopreconceito, né? É uma coisa tão forte em nós, que a gente é capaz de discriminar e ter preconceito contra as pessoas mais velhas que nós, mesmo que sejamos mais velhos, mesmo que estamos nos 60 e tantos. Então, é uma questão muito séria, é uma reflexão que a gente precisa permanentemente de fazer. E dentro das organizações, trazer justamente esse entendimento, inclusive gostaria de convidá-los a todos que estão aqui, que nós teremos na quinta-feira, deixa eu até pegar minha colinha, na quinta-feira, dia 5/11, eu e o Volta, a gente vai trazer um workshop das 10h30 da manhã ao meio-dia, justamente sobre a inclusão nas organizações, né? A inclusão da diversidade etária. Equipes transgeracionais, tá? E aí vai ser justamente mão na massa, né, Walter? Exatamente. Vai ser um aprofundamento, né? Hoje foi só como se fosse uma chamada, né? Para que a gente tivesse o entendimento do que está acontecendo, né? E na quinta-feira, o que a gente pretende é trazer um pouco, uma reflexão mais estruturada e com mais exercício para vocês,
né, para que a gente veja o seguinte, e aí? Né? Como é que, né, o que a gente pode fazer de verdade? Né? Como é que a gente pode construir essas equipes transgeracionais? Exatamente. Porque isso é uma construção, né? Isso é como conhecimento. Né? Eu, às vezes, vejo expressões usadas que me incomodam muito. Por exemplo, assim, como adquirir conhecimento. Né? Né? E essa aquisição do conhecimento, às vezes, né? Ela praticamente, né? Algumas pessoas acreditam que ela pode ser comprada. Né? E conhecimento, pelo menos na minha opinião, conhecimento não pode ser comprado. A gente pode comprar informação. Né? Você compra um jornal, você compra acesso a uma TV a cabo, você compra... Agora, conhecimento, ele precisa ser construído. Né? E a gente sempre precisa de outras relações pessoais para construir esse conhecimento. Né? Então, essa possibilidade de criação de equipes transgeracionais é uma construção também. Né? E como toda obra, ela precisa de... você pode adotar alguma metodologia, você tem algumas técnicas que já comprovaram que são bem aceitas, que é possível, né? E que a gente pode prever também algum problema que vai ocorrer. Né? Porque, evidentemente, gente, né, a gente está lidando com pessoas. Né? Eu acho que existe um outro equívoco também, que é quando a gente comparava, né, isso era uma coisa muito frequente no século passado, né, quando a gente comparava as organizações como máquinas. Né? Ou seja, não, aqui, funcionário aqui para nós é uma engrenagem, se ele tem problema, a gente substitui e coloca outro, e isso está completamente equivocado, porque ou as pessoas queriam manter-se sem enxergar que não era assim, né? Ou elas criavam, né, uma loucura autoritária querendo que fosse assim, mesmo que não seja assim. Né? As organizações, elas são orgânicas. Eu acho que a comparação melhor que a gente pode fazer com as organizações é com os corpos, né? com um ambiente orgânico, em que há interações. Né? A gente sabe, né? Chegar nas organizações de manhã, né? Tem gente que vai estar mais bem-humorada, outras vão estar sem humor nenhum. Né? Quer dizer, não é a mesma coisa. Né? Quem chega nas organizações diariamente com a mesma concepção está perdendo a oportunidade de interagir e entender outras questões que estão acontecendo. Está se fazendo de cego, está se fazendo de surdo, né? Ou seja, está impedindo o acesso dos sentidos àquele contexto. Isso é fundamental, porque nós nos relacionamos com os nossos contextos através de nossos sentidos. E a gente tem que estar sempre alerta em relação a eles. Né? E em relação também a nós. Exatamente. A Letícia trouxe a reflexão justamente que a gente estava falando sobre a questão de dirigentes, né, de times, enfim. E a Alessandra agradece muito pela aula tão esclarecedora. Ela é estudante do último semestre de RH e ela gostaria de partir para esse leque de diversidade e inclusão. Sabe dizer se a gente tem alguma pós, curso, enfim. Olha, Alessandra, a gente tem vários, a gente pode inclusive falar mais sobre isso na Masterclass, né, Walter? A gente pode até trazer... Workshop. Desculpa, no workshop, essa é a Masterclass, no workshop. A gente pode trazer mais, né, algumas indicações, enfim, como seguir esse caminho, e, inclusive, que é o ponto principal, é como que a gente trabalha dentro das organizações essa construção dos times transgeracionais, né? E como que a gente pode acompanhar o desenvolvimento desses times, como que a gente pode trazer mais resultados, que é justamente isso que o Walter trouxe, que a gente acredita que existem, de fato, pontos muito positivos. Aliás, na minha humilde opinião,
só pontos positivos, né? Não consigo enxergar um negativo que seja, né, Walter? Exatamente. Não consigo enxergar um. Porque assim, os que porventura pareçam negativos são problemas que vão aparecer. Agora, também, na minha opinião, não há como você fazer inclusão sem problema, entendeu? Não existe isso, né? Porque a gente está mexendo com pessoas, né? A gente está mexendo com pessoas e aí a gente começa a mexer com insatisfações, né? Fazer inclusão de pessoas com deficiência nas organizações é uma coisa muito legal, porque as pessoas começam a observar, quando elas captam a questão da limitação e não da incapacidade, elas começam a observar suas próprias limitações, né? E quando as pessoas encontram suas limitações, são momentos de dor. Ninguém fica satisfeito. Ah, não, eu estou vendo aqui que eu não dou conta de fazer tal coisa. Ninguém fala, então eu estou satisfeito, agora eu vou passar um final de semana tranquilo. Ninguém faz isso. As pessoas sofrem. Agora, esse sofrimento é uma coisa que pode ser muito bem trabalhada. Ela não precisa de ser o terror, né? É só uma coisa que precisa de ver, que olha, poxa, então, né? Então é a coisa da humanidade mesmo, né? Prova que você é humano, né? Porque todos nós temos limitações, né? Não existe isso, não existe essa superioridade, não existe um ser que, né, gente? Super-herói, por enquanto, a gente só vê em ficção, né? Não tem outro jeito. Para diversão, né? Inclusive, entretenimento, diversão. Pessoal, gostaria de chamar, não sei se a Roberta está aqui, Cláudia, enfim, para se alguém tiver mais alguma dúvida, e a gente passar a bola agora para Masterclass de Diversidade Racial com Equidade, né? E convidá-los mais uma vez, convidar a todos que estão aqui para nosso workshop na próxima quinta-feira, eu ia falar de errado de novo, nosso workshop na quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, dia 5/11, equipes transgeracionais. Vamos fazer uma mudança aí, a mudança da cultura que a gente tanto quer, né, da inclusão etária para dentro das organizações. Ok? Pessoal, muito obrigada, gratidão, uma excelente noite a todos. E o pessoal está aqui? Cláudia, você que está aqui, estou te vendo. Tudo bem? O pessoal já puxa aqui. Walter. Pessoal, muitíssimo obrigado. Esperamos vocês lá, hein? Lá no workshop. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Tá bom? Construção muito rica, Estamos todos lá. Um grande beijo para todo mundo. Vocês tenham uma noite de paz. Até. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, gente.